Fórum Mídias de hoje, 11 de abril de 2025. Eu trago um tema hoje aqui para o Fórum Mídias. Muita gente ouve falar nisso, a melhora da morte, ou que muita gente chama de visita da saúde, que acontece com muita gente quando a pessoa está numa fase terminal e, de repente, ela tem uma súbita melhora antes de vir a morrer. Isso não se aplica apenas na vida da pessoa, mas também na vida política, também acontece isso. Mas aqui tem um exemplo de uma senhora, a gaúcha, fulano, eu apaguei os nomes das pessoas, porque para não ficar pessoal. Passou a criar seus 8 irmãs muito cedo, décadas depois, por não conseguir engravidar, decidiu adotar uma garotinha. Ao longo desses anos, ela sustentou com o trabalho dela, a família e tudo, até que no final da vida ela estava com Alzheimer e já não reconhecia mais ninguém. Só que em seus últimos dias de vida, esta senhora teve uma melhora repentina. Do nada, ela começou a conversar com a minha mãe, lembrava de tudo, conta a neta. Minha avó sempre teve uma personalidade muito forte, mas ela foi esquecendo quem era, perdendo sua essência, e nos últimos dias ela voltou. Aquele retorno teve também um significado especial para a filha. Ela acabou consolando a minha mãe com muito carinho, disse que tudo ia ficar bem. No dia 31, minha mãe chorava muito, dizia que não queria perder, ela acabou falecendo exatamente no dia 31 de agosto de 2011. De certa forma, tudo isso ajudou muito a minha mãe, porque ela pôde matar a saudade da mãe dela, etc. Todo mundo que atua em hospital tem uma história dessas, disse Frederico Fernandes, médico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Isso é uma coisa que acontece que as pessoas... que a ciência não tem uma explicação pelo que isso acontece. Mas, muitas vezes, quando não é um caso de a pessoa estar inconsciente, como no caso da senhora aqui do Alzheimer, é até a pessoa que está passando por isso, que é onde eu quero entrar agora, no caso que a pessoa está para ter uma morte política, uma morte jurídica, e ela vê, de repente, um sinal de alguma coisa e se agarra àquela esperança e vive essa euforia, essa visita da saúde e tal. E isso está acontecendo no momento com o Bolsonaro, em que ele está vivendo a expectativa de que talvez venha a ser votado o projeto da anistia. Eles praticamente já conseguiram o número de assinaturas lá na Câmara dos Deputados, e ele entrou numa pequena euforia. Ele continua lá, retuitando aqui uma reportagem da Fórum de ontem, do Henrique Rodrigues. Fala, por que Bolsonaro agora garante a todos que não será mais preso? Ele está nessa vibe, está achando que o ex-presidente comemora abertamente e crava que ficará livre. Entenda os últimos lances do mundo político e das negociações em torno do tema da anistia. Jair Bolsonaro teria mudado completamente de ares nas últimas 24 horas. Após dar entrevistas afirmando não ter dúvidas de que iria para a cadeia e que isso representaria o fim de sua vida, agora ele vem apresentando um comportamento esfuziante, comemorando o que, segundo ele, seria uma mudança de cenário. A reviravolta no comportamento dele se deve ao andamento do processo lá do projeto da lei da anistia. Faltavam ontem apenas 6 nomes, o que deve ser conseguido nas próximas horas, para haver para ir à votação essa PL da anistia na Câmara. Só lembrando que depois da Câmara, se for votado na Câmara, e se caso aprovado na Câmara, isso ainda vai para o Senado, aí tem que ser posto para votação no Senado, mas a pessoa, quando está no desespero, vê qualquer sinal como um sinal de vitória.
E ele continua lá nas redes dele alimentando esse projeto da anistia, que ele deu uma retuitada, uma rechuitada no filho dele, Carlos Bolsonaro, que publicou essa mensagem aqui. Não se trata de ser de esquerda ou de direita, nem de política. A anistia é uma questão de humanidade e empatia. Eu fico bobo de ouvir e de ler os Bolsonaros, né? Pai e filho, falando em humanidade e empatia. Não, detalhe, Tá aqui, né, Melo? Só um detalhe. Se o Bolsonaro é pela humanidade e empatia, por que então que ele é contra a redução das penas? Né? Porque a gente trouxe aqui mais cedo, no Fórum Café, que Bolsonaro é contra a redução das penas. Ele só quer anistia ampla, geral e restrita. A redução das penas, não. Exato. Por quê? Exatamente. Porque mostra que, na verdade, o projeto é pessoal, é para livrá-lo da cadeia. Claro. Ele não está preocupado com ninguém, né? Ele jamais. Isso aqui é o que é humanidade. Olha lá, humanidade que ele diz em empatia, o Carlos Bolsonaro e retuitado pelo Jair Bolsonaro. Tem dois substantivos, conjunto de características específicas da natureza humana, e o outro, sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Quem não se lembra desse sentimento de bondade, benevolência do Bolsonaro durante a Covid, por exemplo? Não é? Eu não sou coveiro, deixem de mimimi, não é? Eu sou Messias, mas não sou. Não é? E empatia. Ter empatia significa se colocar no lugar do outro, sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivesse na situação vivenciada por ela. Desde quando Bolsonaro mostrou empatia por alguém que não seja por ele mesmo? Não é? Isso não existe. No Estadão, ele deixou isto claro, que o Ivan estava comentando aqui. Não nos interessa a redução de pena, porque é isso que está sendo negociado e por isso ele já está bombardeando. A maioria parece que está topando tentar convencer, através de um projeto de lei, para diminuir as penas das pessoas que já foram sentenciadas, né? Para tentar com o Supremo isso. Mas não é isso que quer o Bolsonaro. Não nos interessa a redução de pena, mas anistia ampla, geral e irrestrita. É curioso ele usar essa expressão, porque foi a expressão usada na época da anistia política da ditadura militar, que anistiou, inclusive, os crimes dos militares. Né? Aí ele diz aqui, na fala dele lá no Estadão, aqui tivemos um ponto de inflexão, enchendo a bola da minha esposa aqui, que falou muito bem na Paulista, dirigindo-se ao ministro Fux, porque o Fux falou que achava que, de repente, a pena da moça do batom estaria, né, que ele iria pensar naquilo. Ali, no meu entender, foi uma fissura que apareceu, um outro lado que parecia impossível. A modulação não nos interessa, redução de penas não nos interessa. O que nos interessa, sim, é a anistia ampla, geral e restrita. Ele que disse que estado de sítio foi estudado, mas que não golpe. Essa é a defesa dele. Como não há prova escrita ali de que ele ordenou o golpe, ele se apega, ele falou lá, né, que o que ele conversou com os comandantes militares era sobre o estado de sítio e sobre o estado de defesa. O estado de defesa é um instrumento que o presidente da República pode utilizar, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso é que ele diz que ele conversou com os comandantes militares, e até ele usa em defesa dele de que eu não ouvi o Conselho da República, não, é o truque dele, é o truque. O outro é o estado de sítio, instrumento que pode ser utilizado pelo presidente da República. São as duas coisas que ele usa. Só que
ele omite a parte principal, que é a que ele utilizaria. Mas, de qualquer maneira, para os dois casos, o que era necessário? Que a decretação do estado de sítio acontece quando o estado de defesa não foi o suficiente para barrar uma situação convulsionada do país. E quem é que estava convulsionando o país? Era a esquerda? Eram os comunistas? Era o presidente Lula? Eram os partidários do presidente que estavam comemorando a vitória, que estavam felizes da vida? Não. Eram os bolsonaristas, que estavam na frente dos quartéis. Quem foi lá botar a bomba no caminhão-tanque para explodir lá em Brasília diz que pegou as instruções e pegou o explosivo no acampamento montado em frente ao QG do Exército, onde, inclusive, estava lá visitando o pessoal a esposa do ex-comandante do Exército, Vilas Boas. Estava cheio de Kid Preto lá dentro. Dali eles fomentavam a insurreição e a baderna, como aconteceu no dia da diplomação do presidente Lula, 12 de dezembro, que houve aquela convulsão em Brasília, tacaram fogo, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, incendiaram ônibus, tocaram terror em Brasília. Por que isso? E aqui é onde ele esconde o gato, mas deixa o rabo de fora. O objetivo dele nunca foi, quando ele chamou os militares, o estado de defesa ou o estado de sítio. Era isso aqui, ó. GLO, a garantia da lei e da ordem. Eles queriam fazer um tumulto, como, por exemplo, matar o Alexandre de Moraes, que estava nos planos, para aquilo causar uma convulsão. Então, o Exército entraria para garantir a lei da ordem e dali não sairia. Esse era o truque. A GLO ela é realizada exclusivamente por ordem expressa do presidente. É o presidente que dá a ordem. Ele não precisava ouvir ninguém. Ocorre no caso em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. As operações de GLO concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, etc. Era isso que ele queria. Ele não queria estado de sítio, nem estado de... Ele chamou os militares lá para comunicar a ele: nós vamos aplicar a GLO. E eles viram que aquilo dali era golpe. E não quiseram entrar nada de estado de emergência, nem de sítio. Era o GLO. Era o GLO. Prova é que eles... Por que eles tentaram o 8 de janeiro? Pelo mesmo motivo. No dia 8 de janeiro, eles queriam criar uma situação em que, de fato, o país pareceria convulsionado, já que os três poderes ficariam inutilizados, saíram depredando as sedes dos três poderes. Aqui, no dia 8 de janeiro, é um fato importantíssimo. Criticam muito a Janja, né? Muita gente, a Janja isso, a Janja aquilo. Lula e Janja ainda estavam em Araraquara no dia dos ataques aos três poderes, em 8 de janeiro, quando o presidente Lula atendeu José Múcio, o ministro da Defesa, e ouviu do ministro da Defesa o relato sobre o que aconteceu em Brasília. Como o Lula só fala no viva voz ao telefone, para ouvir bem a ligação, a Janja também escutou quando o Múcio sugeriu que Lula baixasse um decreto de garantia da lei e da ordem, dispositivo previsto na Constituição pelo qual o presidente determina que as Forças Armadas recebam. Ao ouvir Múcio falar em GLO, foi de Janja a reação mais forte. GLO não, GLO é golpe, é golpe. A Janja
sacou o que estava acontecendo ali. Voltando à matéria da Fórum do Henrique, conforme a Fórum mostrou, essa expectativa do Bolsonaro da anistia é inútil. Conforme a Fórum mostrou com exclusividade em junho do ano passado, numa entrevista com o ministro Alexandre de Moraes em Lisboa, entrevista feita pelo próprio Henrique Rodrigues, lá em Lisboa, num congresso do Gilmar Mendes, apenas o STF é o foro para determinar se uma anistia conferida a alguém é legal ou não, sinalizando que a Corte tem um entendimento prévio de que a ação patrocinada pelos bolsonaristas é algo oportunista e em nítido desvio de finalidade, o que provocaria imediatamente a sua anulação pelo judiciário. Isso ficou provado com o indulto que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira e que foi anulado pelo STF. Portanto, essa euforia do Bolsonaro é muito semelhante à visita da saúde que acontece aos moribundos. No caso do Bolsonaro, eu não estou desejando a morte dele, nem eu quero que ele viva bastante tempo para prestar contas à sociedade. Ele é um moribundo jurídico, prestes a ser condenado, e só lembrando, esta primeira leva de condenações aí se refere ao golpe de Estado. Ainda faltam as joias, ainda falta a Covid. Ele tem muita coisa para responder na justiça. Então, é uma euforia que logo vai passar quando ele confrontar com a realidade. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. Excelente analogia entre o momento do Bolsonaro e essa questão da E a alegria é essa, ele não tem nenhum motivo para ficar feliz. Nós é que temos com o andar do processo e que seja rápido aí, que é o que nós aguardamos. Pessoal, bom final. Melo, viu, Melo? Antes que você despeça da gente, e também a gente não tem certeza do que vem por aí, né? Porque o líder do PT, Lindbergh Farias, disse: não, vamos negociar a redução de pena dos condenados. O Hugo Mota sugere que estaria negociando um perdão com o Lula, está falando em pacificação do país. Você sabe, o Brasil é um país meio estranho de pizza. Então a gente não tem certeza do que vai acontecer. Né? Não, eu imagino que isso daí seja só em função dessas pessoas aí do 8 de janeiro, não em relação ao... O que o Bolsonaro fez, o golpe é gravíssimo, não é uma coisa de... É uma redução de pena, é uma coisa. Outra coisa é você anistiar, né? Não tem como anistiar. Eu acho que isso é um consenso. O país não tem, aliás, a população não quer anistia. Na época da anistia ampla, geral e restrita, o povo brasileiro queria. O povo brasileiro queria uma anistia ampla, porque o povo queria de volta os seus líderes que estavam no exílio também, né? Uhum. Hoje, não. Vai dar anistia para quem? Para quem queria derrubar o governo eleito, para quem desrespeitar o resultado das urnas, para um plano que previa matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, ia convulsionar o país, que é isso que eles queriam. Exato. Eu não vejo lógica nisso. Eu acho que é só uma questão de mostrar que não somos insensíveis ao problema. Mas aí é o problema, como a gente já conversou aqui outras vezes, é o problema da lei. As penas aplicadas são as mínimas. O caso é que as pessoas têm que decidir se elas querem que a lei seja dura, que a lei seja... porque as pessoas, para tudo, querem. Não, temos que aumentar a pena. O garoto que furta, não, tem que aumentar a pena. O garoto tem que aumentar a pena. Eu me lembro que eu trabalhei aqui na Secretaria de Estado, aqui com a Benedita da Silva, aqui no Rio de Janeiro. Aí estavam aquelas crianças do DEGASE, que é departamento que trata de crianças
apreendidas, né? Crianças que cometeram infração. 90% delas analfabetas, de famílias completamente desestruturadas, sabe? É um horror completo, e as pessoas acham que resolve tudo trancafiando essas crianças, entendeu? E depois, quando prendem, não, é uma pena muito alta, mas principalmente porque era uma senhora branca, no caso da mulher de batom, mãe de 2 filhos, né? Seria a mesma coisa se fosse uma senhora negra da favela? Ou uma integrante do MST, ou coisa do gênero, né? Enfim, é bem por aí eles mesmo. Têm uma pena, eles têm muita pena. São uns velhinhos. Mas quantos velhinhos nós vemos aí estuprando neta, não é? Roubando? Não é porque é velhinho que a pessoa passa a ser santo, não. Não é um vovô, são as vovozinhas. Você veja bem, várias delas aí radicalizadas, tem que matar, ditadura militar, tem que torturar. Então, essa historinha é sempre relacionada a isso. Coitadinho do velhinho branquinho, né? A gente só vê velhinho branquinho, vovozinho e vovozinha, ou a mulherzinha do batom. Bota um negro descalço para ver se eles não querem baixar o porrete nele. É isso que é. Conversa para hipocrisia, para boi dormir. Foram até lá, ninguém saiu de sua casa, ela mora em Paulínia, essa senhora do batom. Largou os 2 filhos dela, pequenos, e foi para lá para pregar um golpe de Estado, para derrubar tomamos o poder. Lula não vai tomar posse, Lula não pode tomar posse. Temos que derrubar o presidente, golpe militar, os militares têm que vir. E aí depois é que vão pensar nos 2 filhos. Eu tinha que ter pensado antes de sair de casa. Isso aí. Valeu, Melo. Gente, bom final de semana para todos. Até segunda. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Melo. Até semana que vem.